E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilha, ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações. A gente vai falar sobre um texto muito bacana, que é da mulher cananeia, né? É bacana em certo sentido. Inclusive provavelmente aí na thumb aí, eu vou colocar sobre Jesus ter falado que ela era chamada ela de cachorro, né? Ou aquele povo de cachorro, né? Mas vamos falar sobre isso que chega a ser engraçado. Essa história está descrita ali em Mateus capítulo 15, se eu não me engano, do 20 ao 28, ou 21 ao 28, e no Marcos capítulo 7, né? Nos dois textos, eles são bem semelhantes, né? E eles, de certa forma, são complementares. Em qual sentido que eles são complementares? Jesus ele vai até um lugar ali, né? E aí ele começa a ficar muito famoso. Eu tô assistindo a série The Chosen, né? Eu tô vendo como que era o tumulto. Parecia que Jesus, ele quando ia em qualquer lugar, sempre tinha alguém procurando ele, né? Por conta da fama dele que estava se estendendo. Obviamente, né? Alguém que operava os sinais e maravilhas que ele opera, acaba por ficar famoso, né? Ainda mais numa época onde não existia medicina, onde as pessoas sofriam muito e padeciam muito, tanto de enfermidades físicas, né? Como enfermidades espirituais. Então ele era uma pessoa bem famosa, né? Começou a ficar famosa. E isso começou a trazer vários problemas para ele, porque ele precisava, de certa forma, para manter entre aspas, um certo sossego, ele precisava que ninguém soubesse, tanto onde que ele estava, né? Então, inclusive é o que vai falar aí nesses textos aí. Ele falou, como ele não queria que ninguém soubesse, né? Então ele falou para ninguém avisar nada. Só que mesmo ele não querendo revelar o paradeiro dele, acabava por pessoas ir procurando ele cada vez mais, né? E aí uma mulher cananeia ficou sabendo que Jesus estava naquele lugar, e ela foi até lá porque a filha dela estava endemoniada, né? E essa mulher cananeia, ela vai ao encontro de Jesus. Em Mateus parece que Jesus está em movimento, como se ele estivesse saindo de um lugar e indo para o outro. E em Marcos é como se ele estivesse dentro de uma casa, né? Mas muito provavelmente, se ele estivesse dentro de uma casa, parado em algum lugar, ela não conseguiria acessar ele, né? Ou pelo tumulto, ou por alguém não abrir a porta para ela. Então provavelmente ela abordou ele no meio do caminho. É o que dá para entender das duas passagens. Então a mulher, ela vai lá e pede para Jesus, né, filho de Davi. E essa mulher, ela não era uma mulher judia, uma mulher do povo de Israel, né? Ela era uma mulher de, acho que Cirofenícia, né? De Sidom, que vai falar ali em Marcos. Ele descreve melhor a origem, a etnia daquela mulher. E ela vai chamando por ele no meio do caminho, né? E aí os discípulos falam para Jesus para ele dispensar ela, porque ela vem gritando, né? E quanto mais ela gritar, mais a chance de Jesus ser conhecido. E aí Jesus vai e fala para aquela mulher: vai, porque eu fui mandado somente para os filhos de Israel, né? E aí a mulher, ela se prostra, e aí ela fala assim: Senhor, minha filha está terrivelmente demoniada. E Jesus fala: é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorros, né? Mas ele não chamou ela de cachorro no sentido físico, né? O que ele estava querendo dizer? Então imagina que você está na mesa dos filhos e vai e dá para os cachorros. Então imagina assim, você é um pai de família, né? Que fez um café da manhã, comprou, foi lá na padaria, comprou café da manhã, e você tem 4 filhos e tem ali 12 pães, né? Ou 10 pães, vamos colocar. Então cada filho teoricamente poderia comer 2 pães sossegado, né?
E beleza, tá tranquilo. Jesus quis fazer referência às bênçãos como se fossem os pães, os alimentos dos filhos, né? E aí ele fala para ela, ó, é justo eu pegar um pão da mesa, tirar de um filho meu, né, e dar ao cachorro, né? É o que ele fala. É justo que eu faça isso? Que eu tire o sustento de alguém que tem aliança comigo, que eu tire a bênção de alguém cujo eu sou responsável, e dar a alguém cuja vida eu não sou responsável, cujo eu não tenho aliança, né? E aquela mulher, ela responde assim para ele: Jesus, eu não estou pedindo para você, entre aspas, tirar a bênção de nenhum dos seus filhos. Eu sei que o pão, né, o melhor, os milagres são para os filhos, mas os cachorros comem das migalhas daquilo que cai dos filhos, né? E é uma resposta surpreendente em vários níveis, né? Mas pensa só, ela tá falando que Jesus, eu não tô te pedindo o principal, mas me dá só o que sobra, né? O que sobrar é meu e eu me contento com o que sobrar. E ela tinha para ela que Jesus ter feito tantas coisas assim, ter ele curado tantas pessoas, ter curado cegos, né, pessoas com deficiências, né, seria muito tranquilo para ele curar uma pessoa que estava endemoniada, né? Então, para ela era como se aquilo não fosse nada e não representasse nada para ele, né, diante daquilo que ele já havia feito. E se a gente for pensar bem, né, ela está pedindo, nesse certo sentido, as migalhas. Só que aí Jesus fala, ó, por causa, isso ele fala em Marcos, né, ele fala, ó, por causa dessa tua resposta, né, que você pediu vai ser feito. Sua filha, ela já está curada daquela possessão demoníaca. Então, Jesus, ele abençoa aquela mulher e fala que grande é a fé dela. Uma pessoa que nem era daquele povo, uma pessoa que nem recebia a instrução do Senhor no sentido, e uma pessoa por Jesus não tinha com ela nenhuma responsabilidade. Mas Jesus, ele se responsabiliza por todos aqueles que eles acreditam e aqueles que têm fé, né? E ele abençoa assim todos aqueles que têm uma fé, e faz com que essa fé ela seja, vamos dizer assim, seja recompensada, né, de certa forma. Então a gente vê Jesus tratando essa mulher não mais, entre aspas, como um cachorro, mas tratando ela como se fosse uma filha. E ele opera ali uma bênção na vida dela. E a maneira como ela se posiciona, simplesmente em humildade diante do mestre, né? Pedindo a Deus, porque não havia quem pudesse ajudar ela. Então, pedindo a Deus um suporte, uma ajuda, trouxe a ela um conforto, né? E muitas vezes eu vejo na nossa vida cristã, a gente até com certos preconceitos em relação à operação divina, né, em favor de alguém. Eu entendo que Deus, ele opera por meio da fé, né, e ele cura e ele abençoa, ainda que a pessoa às vezes ela não tenha uma aliança com Deus, ainda que a pessoa ela eu já ouvi vários testemunhos, né, sobre Deus curando pessoas, né, que a gente pode colocar até de outra religião, mas Deus não se restringe à religião, né? Jesus não se restringe à religião. Conforme a gente vai ler na Bíblia, e até mesmo isso fica ainda mais claro na série The Chosen, né? Porque você consegue enxergar melhor o contexto, porque alguém teve um trabalho de criar esse contexto, né? Que Jesus, tudo que ele fazia não era só por questão de lei ou de fé, claro, de fé sim, e de religião também, porque fazia parte de um
ordenamento de Deus, né? Mas ele estava muito mais preocupado em aliviar a carga de sofrimento das pessoas, né? Então Jesus, ele se importava com aquelas pessoas por quem elas eram, né? E pelo sofrimento. Então Jesus, ele olhava o sofrimento das pessoas e ele se compadecia do sofrimento das pessoas. Essa, se a gente for pensar bem, era a principal religião de Jesus, né? O compadecer-se do sofrimento alheio, né? Em sentidos práticos, claro que ele vai trazer ensinamentos, alguns deles muito pesados, sobre diversas questões, né? Mas Jesus, ele tinha por base, né, aliviar o sofrimento dos aflitos. E ele aliviou o sofrimento dessa mulher, né? E aí a Bíblia fala que essa mulher, quando chegou em casa, sua filha já estava deitada e já estava sã, né? Então Jesus, por uma palavra, livrou ela do sofrimento. Eu fico até colocando assim, e a gente vai fazer um vídeo só para falar disso, mas, por exemplo, quando Jesus cura no sábado, né? O sábado é o dia do quê? Do descanso, né? O dia do Senhor. Então imagina para Jesus, as pessoas enxergando ele como trabalhando no sábado, e na verdade o que ele estava fazendo no sábado era levar as pessoas a descansar nele, né? Então assim, a gente precisa ter uma compreensão melhor daquilo que Deus faz na nossa vida, daquilo que Deus é na nossa vida, porque Deus, ele busca nos livrar do sofrimento. Obviamente, alguns dos sofrimentos que a gente passa na vida são causados por nós mesmos, né? E muitos deles não param por conta de nós. Quem sabe amanhã eu não falo do paralítico do tanque de Betesda, né? Que é justamente um caso desse. Então, pessoal, curta, se inscreva, compartilha aí, ative a sua notificação para você estar recebendo todos os nossos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até logo. Obrigado, valeu.